Tem. Graça e paz, igreja. Amém? Quantos estão felizes de estar nessa tarde aqui hoje? Então você pode dar uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus. Se é para Ele, está muito fraca, porque Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa adoração. É por Ele, é para Ele que vivemos. Ele é a razão de estarmos onde estamos, fazendo o que fazemos. Amém. Glória ao Teu nome, Jesus. Para aqueles que não vieram pela manhã, meu nome é Paulo Silas de Araújo Nóbrega. Eu nem contei isso, mas quando eu nasci, meu pai queria colocar meu nome de Judá. E aí ele pensou, rapaz, vamos chamar esse menino de Judas. No caminho para o cartório ele mudou, ele colocou Paulo e Silas. Olha que profético. Paulo e Silas, os dois adoradores que estavam ali na prisão, e quando levantaram a sua voz em adoração, tudo tremeu, os cativos foram libertos. Vai ser assim nessa noite, amém? Sabe, eu sou contador por profissão, pastor por chamado, sou casado com a pastora Diomari, como o pastor falou, tenho 33 anos de casado, 4 filhos e um neto. É uma história grande e longa, mas que eu posso dizer, como a minha esposa também diz, até aqui nos ajudou o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Hoje pela manhã nós começamos a falar sobre fundamentos de uma vida cristã. E fazendo muito rapidamente uma trajetória para você entender a continuidade, começamos com a palavra de Lucas 6, 46 a 49, onde Jesus vai dizer, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E vindo contra ela o rio, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína. Nós vemos o Senhor Jesus falando sobre a nossa vida, homens e mulheres, que precisam construir a sua casa alicerçadas na rocha que é Ele. E a proposta que eu trouxe foi 4 pilares que são fundamentados nessa rocha. O primeiro que eu falei foi a adoração, uma vida de adoração que declara quem Deus é, que diz quem Ele é para com aqueles que estão perto. O segundo pilar foi uma vida de oração, que tem intimidade, relacionamento com o Pai, que sabe que se pedir a Ele, ouvirá dele a resposta, que sabe que Ele está em todo tempo atento a ouvir a nossa voz. Adoração e oração. E eu queria continuar trazendo a proposta de um terceiro pilar. E esse pilar é a palavra de Deus. Sabe, ele é um fundamento para a caminhada nessa vida cristã. Não existe vida cristã sem a palavra de Deus. Jesus vai dizer em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em um único momento, e aí eu trago para você o segundo pilar já de antemão, Jesus vai dizer e nos entregar esses 2 pilares da vida cristã. O conhecimento da palavra e o poder de Deus. Quando Jesus diz, errais não conhecendo nem a palavra e nem o poder,
errais não se aprofundando, errais não vivendo a partir da palavra de Deus que nos ensina, que nos exorta, que nos mostra como devemos caminhar, mas também errais não vivendo a partir do poder de Deus que foi liberado em nós e a partir de nós pelo seu Santo Espírito que está em cada um de nós. O Espírito que ressuscitou a Jesus no terceiro dia habita em você, querido. O Espírito que ressuscitou Jesus habita em cada um de nós e deseja fazer coisas grandes em nós e a partir de nós. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender e perceber isso e nos achamos tão pequenos como uma caneta Bic. Só que Ele deseja usar essa caneta Bic com poder e com ousadia. Porque não é sobre a caneta, é sobre quem segura essa caneta. Uma caneta na mão de quem não tem poder não pode fazer nada. Mas por mais simples que seja a caneta, na mão de quem tem todo o poder, é capaz de fazer coisas inimagináveis aos olhos humanos. Errais, não conhecendo a palavra, as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, nós cremos, e isso é fato, nós declaramos todos os dias que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, sim ou não? Sim ou não? A palavra de Deus é sua regra de fé e prática, sim ou não? Pois é, mas como praticá-la se eu não conheço? Como fazer dela uma regra se eu não conheço a regra? Como viver a partir do que ela me ensina se eu não sei o que ela diz? Não dá para nós cristãos, e eu sei que não é a realidade dessa igreja, eu estou chovendo no molhado, mas se o Senhor trouxe essa palavra, eu quero compartilhar com você e com aqueles que estão vendo pela internet. Não dá para nós cristãos não vivermos num aprofundamento da palavra. Não dá para nós cristãos vivermos num lugar raso. Jesus está dizendo para aqueles homens: ei, vocês estão andando de maneira rasa. Vocês não sabem por que estão vivendo, não sabem a base do que estão vivendo, nem o fundamento do que estão vivendo, porque vocês não conhecem as Escrituras. E Ele nos chama a esse conhecimento. Porque como praticar aquilo que está além do meu conhecimento? Como fazer se eu não sei o que é necessário ser feito? Sabe, tem um momento em que Jesus está orando, em João 17:17, ele diz assim: Senhor, santifica-os na verdade. E ele completa: a tua palavra é a verdade. Santificação é um processo para todos aqueles que um dia levantaram a sua mão e disseram: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém que fez isso nesse lugar? Pois é, não acabou aí. Esse foi o início. Esse foi o start. Existe um processo de santificação. E esse processo de santificação, ele não vai se dar, queridos, pela sua consciência. Não é sobre um papel onde eu escrevo o que pode e o que não pode. Não é sobre eu posso jogar bola ou eu não posso jogar bola. Eu posso beber ou eu não posso beber. Eu posso ir para a festa ou eu não posso ir para a festa. É sobre conhecer a palavra e deixar que essa palavra me lave, me limpe, me santifique, ao ponto de que o Espírito que habita em mim me direciona a respeito de todas as coisas. E quando eu pisar o pé em lugares, Ele vai dizer: esse não é um ambiente para você. Quando eu intentar fazer certas coisas, Ele vai dizer: isso não é lícito para você. Mas como me santificar?
e viver essa vida de santificação sem aprofundamento na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade que nos limpa. Ela é a verdade que nos santifica. É por meio dessa palavra e do conhecimento dela que nós somos lavados e santificados. É na constância de entender e procurar melhor a palavra de Deus que nós chegaremos ao lugar de pleno conhecimento do Senhor. Sabe, o salmista, ele inicia os seus salmos declarando algo que deveria fazer parte do nosso levantar diário, para que as nossas atitudes e decisões sempre fossem baseadas na palavra. Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E eu sempre trago a sugestão de por que a gente não declara esse salmo de trás para frente? Porque eu poderia dizer assim: por que esse homem medita na lei do Senhor de dia e de noite, e o seu prazer está nela, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele não anda no conselho dos ímpios, por isso ele é bem-aventurado. Sabe, o salmista, ele diz o resultado para depois entregar a causa. A causa é amar a palavra do Senhor e meditar nela dia e noite. Se amar a palavra do Senhor e meditar nela dia e noite, vai nos fazer santificarmos. Vai nos levar a esse lugar de santificação, de viver de fato uma vida cristã alicerçada na rocha. Mas como isso vai acontecer? Se muitas vezes eu e você, nós acordamos, pegamos o aplicativo da Bíblia e quando dispara aquele versículo do dia, nós dizemos: já fiz a minha devocional, eu já li a palavra hoje. Que aprofundamento há em fazer isso? Que aprofundamento há e que conhecimento há em ler um versículo no dia e achar que isso é suficiente? Sabe, a palavra que lava, ela precisa ser meditada todo dia, dia e noite, todo dia. Deus, quando vai falar para o seu povo, para ensinar os nossos filhos, Ele diz assim: ensina de dia e de noite, ensina caminhando, ensina pelo caminho, ensina onde você estiver. Ensina, 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 sabe? Está jogando bola com o menino? Ensina. Está caminhando com o menino? Ensina. Porque então, quando ele crescer, não se desviará dessa palavra, não se desviará dos seus ensinamentos. Não é ensina a palavra durante o culto na salinha Kids. Não é quando você for para a igreja, a tia da igreja vai ensinar a palavra. Não, é ensina em todo o tempo. Caminha com ele, vai com ele, por onde você estiver. Ensina, ensina, inculca essa palavra na cabeça do teu filho. Porque então ele não vai se desviar. Entendam a proporção que a palavra de Deus e que o próprio Deus entrega ao seu povo. É algo constante. É algo que precisa ser vivido em todo tempo. O salmista vai dizer: medita nessa palavra dia e noite. Dia e noite. Dia e noite.
É como um boi que come aquele mato, mas durante todo o dia ele está ruminando. Ele está ruminando. Aquilo ali está produzindo, está gerando energia, está produzindo. A palavra vai produzir em mim, vai produzir em você. Os frutos vão chegar, a santidade vai chegar. Você vai começar a olhar e dizer assim: caramba, como é que pode? Eu sou outra pessoa, eu não consigo mais me reconhecer. É porque essa palavra está me lavando, está me transformando em alguém mais parecido com aquele que a escreveu, com o próprio Jesus. Não à toa o salmista vai dizer no Salmo 119:11: eu escondi a tua palavra no meu coração. E tem uma razão: para eu não pecar contra ti. Porque eu não quero pecar contra ti, Senhor, eu decido esconder a tua palavra no meu coração, no mais íntimo do meu ser. Lembrem, a palavra de Deus vai dizer que é a partir do coração que os caminhos da vida acontecem, as decisões acontecem no coração, as nossas escolhas acontecem no coração. Mas a palavra de Deus também diz que o coração do homem é enganoso, e se ele não estiver cheio dessa palavra, guardado com essa palavra, o que vai sair para mim e para a sua vida é engano. Salomão já disse: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. A pergunta é: o que nós temos guardado? O que é que tem alimentado a nossa fé, as nossas crenças? Se a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra dele, e Paulo nos afirma isso escrevendo aos Romanos no capítulo 10:17, o que é que tem entrado em os nossos ouvidos dia após dia e alimentado as nossas crenças? O que tem feito você se levantar de dia? O que tem feito você continuar? O que tem feito você olhar para frente com uma perspectiva, com uma esperança? O que tem alimentado a sua fé? Sim, porque até o ateu acredita em algo. Ele acredita que Deus não existe. E ele se alimenta de uma ciência que não pode provar a não existência de Deus, para dizer que aquilo é a fé dele. Até para não acreditar em Deus, ele precisa de fé, porque ele não pode provar que Deus não existe. O que tem alimentado a sua fé? E em que ou em quem você tem crido? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe vida cristã sem que em nossos corações esteja o desejo de agradar aquele que nos amou e a si mesmo se entregou. Sem a fé nós não conseguiremos viver aquilo que Deus deseja nos entregar. Porque sem a fé, nós não vamos conseguir viver a partir do que Ele já derramou em nós. Marcos 16:15 ao 18, a nossa grande comissão vai dizer: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Entenda que quando Jesus diz: vocês estão errando porque vocês nem conhecem as Escrituras, a palavra, nem conhecem o poder. Eles estão intrinsecamente unidos. Ler a palavra, conhecer sobre Jesus, os seus feitos, o que Ele declarou, o que Ele nos ensina, como Ele diz que nós devemos nos mover, sim, porque quando Ele está indo ao Pai, Ele diz: do jeito que o Pai me envia, eu envio vocês. É necessário crer na palavra que Ele libera a nosso respeito para viver esse grande comissionamento. Viver esse novo pilar que eu proponho para vocês, que é o poder de Deus. Os sinais vão seguir os que levantarem a mão na emoção do momento? Não. Os sinais vão seguir aqueles que creem, aqueles que têm fé, os que ouviram a palavra e encheram o seu coração de fé, os que ouviram a palavra e guardaram essa palavra no seu coração para dizer: eu me moverei por essa palavra, porque ela é a palavra de Deus liberada sobre a minha vida. Mas tantos hoje não conseguem vivenciar o poder de Deus porque deixaram de crer que Ele ainda faz como fez no passado. Sabe, minha filha mais velha, ela tinha uma síndrome, chama-se síndrome do vaso vagal. Existe um vaso que liga a artéria do coração, eu não sei muito bem porque eu sou contador, lógico. Mas era uma doença cardiorrespiratória. Então, quando ela batia o joelho ou ela tinha qualquer dor muito mais forte, um calor mais forte, ela desmaiava, apagava literalmente. E às vezes até parecia como se fosse uma convulsão. E quando ela entendeu em Deus, deixar o curso dela e viajar para Belo Horizonte para estudar, ela estudou no seminário lá chamado Carisma. A mãe foi com ela e estavam procurando um lugar para ela ficar. E Belo Horizonte é uma cidade com muitas ladeiras. E quando ela terminava de subir uma das ladeiras, ela se segurava: peraí, manhã, peraí, senão eu vou cair. E aí ela tinha que parar e respirar. E foi assim o dia todo. E a Delmari conta que ela fez uma oração: Senhor, como é que eu vou deixar minha filha aqui desse jeito? Como é que eu vou deixar minha filha doente, sem ter a mim nem o pai por perto, podendo ter um desmaio no meio da rua ou em qualquer lugar e não ter ninguém para socorrê-la? Senhor, eu te peço, faz um milagre. De noite elas foram para um culto, e era como se fosse um anexo da Lagoinha, e lá estava pastando o pastor Ryan, que é um dos pastores da Lagoinha. E a Delmari estava filmando tudo, a Lagoinha estava muito em evidência, aquela coisa do diante do trono. E enquanto ela filmava, o pastor parou tudo: para. Ele parou o louvor no meio do louvor, e ele é um americano, ele disse: para tudo, Deus quer curar hoje. Deus quer curar alguém que tem doença, coração, respiração. E a Delmari continuou filmando. Nós só vamos continuar quando você vier para frente. Deus quer te curar hoje. E eles estavam lá filmando. De repente essa diz: manhã, está queimando. Meu estômago está queimando, minha barriga está queimando, eu acho que é comigo. E a Delmari disse: se é com você, filha, vai. Ela levanta a mão e o pastor disse: para. Quando eu contar até 3,
você corre em minha direção para receber o seu milagre. Isso foi em 2016. Ela corre. Quando ela chega no altar, o pastor toca nela e diz: receba o seu milagre. Ela cai. E ela levanta e nunca mais ela teve aqueles sintomas. O Deus que curava ontem é o mesmo que cura hoje. E Ele deseja manifestar o seu poder a partir da minha vida e da sua vida. Homens e mulheres que se comprometem com a sua palavra. Homens e mulheres que se comprometem com a vida que Ele tem para nós e desejam ser vida dEle para outros. A minha mais nova, como eu falei, ela estava em missões esse ano. Estava no Cazaquistão, no Tajiquistão, no Quirguistão, lugares onde o nome de Jesus é proibido de ser dito. E essa mais nova, quando tinha 4, 5 aninhos, a gente estava indo para a igreja e de repente ela começa: está doendo, papai, está doendo. E era uma dor insuportável que ninguém podia mexer o pescoço dela. E uma febre de quase 40 graus. E a gente foi para casa, deu remédio e nada passava. Quando deu 5 da manhã, mais ou menos, a Delmari liga para um primo, que era da área de saúde, e ele disse: Marinha, corre para um hospital que tem a UTI infantil. Sua filha está com todos os sintomas de meningite. Corre! E a gente pegou o carro e foi correndo para o hospital. Enquanto estávamos chegando no hospital, Edelmari faz uma oração: Senhor, se for para minha filha ficar com sequelas e vegetando numa cama, eu te peço, leva ela. Naquela hora o Espírito Santo bradou e disse assim: é isso que você crê que eu posso fazer? É essa a fé que você tem sobre o meu poder? Sabe, queridos, porque muitas vezes nós estamos crendo num Deus que é tão pequeno e que não pode fazer aquilo que nós imaginamos que precisamos. E Ele está olhando para nós dizendo: é isso que você crê que eu sou? O Deus que criou todas as coisas que hoje existem? O Deus que fez os luminares no céu, que separou as águas das águas, que criou os animais e deixou tudo preparado para que vocês tenham vida. O Deus que mandou a Jesus, mas ressuscitou Ele ao 3º dia. É esse Deus que vocês creem que eu sou? E na hora Edelmari se arrependeu e a gente fez uma oração. E a gente disse: não, Senhor, nós cremos que Tu podes fazer todas as coisas. E nós queremos refazer a nossa oração. Nós te pedimos: cura a nossa filha. A gente entra no hospital. Quando a gente entrega os sintomas que a Elisa está tendo naquele lugar, pulseirinha vermelha, corre para atender. Chega na sala da pediatra, não tem febre. Mexe o pescocinho dela: dói bebê? Não. Dói bebê? Não. Dói bebê? Não. A médica olha para a gente como quem diz assim: 2 malucos. Não. É porque o meu Deus, que fez todas as coisas e que ainda tem todo o poder, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele continua curando, queridos. Ele continua agindo em nosso meio, mas a nossa fé precisa crer que Ele pode fazer o que Ele diz que pode fazer. Atos 6, versículo 8 vai dizer: Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Um homem que não era um apóstolo, ele era um diácono. Olha que coisa, olha que quebra de paradigma para nós. Esse diácono, que muitas vezes
a igreja classifica como sendo apenas o serviço. Era um homem cheio do poder de Deus, que realizava sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo que nele habitava. Paulo vai dizer aos romanos: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até o Lírico, proclamei permanentemente o Evangelho de Cristo. Romanos 15, 19. Ele vai continuar falando aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 20: pois o reino de Deus não consiste em palavras apenas, mas em poder. Nós precisamos desacostumar com a falta da revelação do poder de Deus em nosso meio, porque Ele ainda quer manifestar os seus sinais e maravilhas para que todos saibam: existe um Deus e Ele está vivo. Ah, pastor, eu sou humano demais. Eu sou humano demais, o senhor não me conhece. Deixa eu te falar, Tiago vai dizer no capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era humano como nós. Diga assim: Elias era um humano como eu. Diga: Elias era tão humano quanto eu. Qual era a diferença? E Tiago continua: ele orou fervorosamente. Diga: fervorosamente. Para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Você acha realmente que o Espírito Santo que inspirou essa palavra trouxe para Tiago colocar ele era humano como nós à toa? Ele trouxe essa palavra para que eu e você pudéssemos olhar para os feitos de Elias, para os feitos dos profetas, para os feitos daquele que fizeram grandes coisas na palavra de Deus e entendessem: eles eram tão humanos quanto eu, mas eles serviam ao mesmo Deus que eu sirvo, e se eles podem fazer, o Senhor pode agir a partir da minha vida e eu também posso fazer. O próprio Jesus vai dizer: vocês farão mais coisas do que eu fiz. Mas a gente arrefece. A gente de verdade acredita que isso não é para nós. Nós precisamos ser um povo ousado. Sabe o que muitas vezes machuca o meu coração? É quando homens e mulheres entram por essas portas, falo da minha igreja, com doenças, com enfermidades e situações, e saem dela apenas com a palavra, mas não com a liberação do poder de Deus para transformar suas circunstâncias. O Senhor deseja nos fazer uma igreja que age a partir do que crê, que vive a sua palavra de maneira intencional e que se move no seu espírito, porque o seu espírito está em nós. E o Espírito que ressuscitou Jesus, como eu já disse, mora dentro de mim e mora dentro de você e deseja fazer milagres, sinais e maravilhas
para que o mundo lá fora entenda que Ele é Deus. Pela fé na palavra, queridos, e com uma vida de adoração, nós poderemos viver o poder de Deus e o seu sobrenatural. Pela fé na palavra de Deus, nós poderemos ouvir o que Jesus disse em João 14, 12 a 14, e crer que verdadeiramente é sobre nós, quando Ele fala: ei, eu digo a verdade, aquele que crê em mim fará também, diga também, as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe, queridos, viver uma vida de poder no Espírito Santo não é para que nós venhamos a nos vangloriar. Viver uma vida de poder, onde sinais, maravilhas e milagres acontecem, não é para o nosso próprio ego. Viver uma vida de poder, onde o Espírito Santo age em nós e a partir de nós tem uma finalidade: glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós temos uma vida de adoração, porque com as nossas palavras e com as nossas atitudes nós revelamos quem Deus é. Nós glorificamos a Deus quando nós temos uma vida de oração, porque em intimidade com Ele nós vamos ficando mais parecidos com quem Ele é. O filho se torna a cara do seu pai. Quem já não viu um filho que tem todos os trejeitos? Talvez você não tenha percebido, mas eu tenho um tique nervoso, que é um ombro, é a cabeça. Quem olha para mim, vê o meu pai. Eu casei muito novo, com 19 anos. Mas o meu pai era contador e eu sou contador. Então, eu nunca me desprendi dele. Nós trabalhávamos no mesmo ambiente. O que é que acontece? O filho fica parecido com seu pai. Porque eu estou vendo, me relacionando, sabe, conversando, vendo como ele age. Eu não conheço um homem mais austero, não conheço um homem mais honesto e mais correto do que o meu pai. E eu procuro segui-lo em tudo que ele faz, fez e me ensinou. E Deus está dizendo: eu estou te esperando para caminhar perto, para que você se pareça comigo e você comece a imitar o que eu fiz, como que eu fiz, para que todos lá fora olhem para você e digam como você se parece com seu pai. Uma vida de adoração glorifica a Deus. Uma vida de oração glorifica a Deus. Uma vida centrada na palavra, no conhecimento da palavra, nos leva a um processo de santificação, onde isso também vai glorificar a Deus. Uma vida onde todos esses pilares são fundamentados na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, nos levarão a ter a fé necessária para viver a partir do poder de Deus que foi derramado em nós, e então a gente ter poder para ver os milagres acontecendo em nosso meio, e isso também levará o nome do Senhor a ser glorificado. Porque tudo que vivemos, tudo o que aprendemos, tudo o que nos é proposto
é proposto para que Ele seja glorificado. Mas nós precisamos nos alinhar à sua palavra, nos alinhar à sua pessoa, vivendo essa vida de adoração, de oração e experiência no poder dEle, para que o nome dEle seja manifestado em nosso meio e assim Ele seja glorificado. A pergunta é: o que você deseja? O que você deseja viver? Qual o propósito da sua vida? O propósito da minha vida é glorificar aquele que me amou e se entregou por mim. Por Ele, eu vou me gastar como uma caneta Bic. Por Ele, eu vou me gastar como uma vela que só tem propósito e só o realiza quando é consumida por completo. Qual é o propósito da sua vida? O que você está disposto a fazer para que isso aconteça? O quanto de tempo você está disposto a dedicar buscando a sua palavra, buscando uma vida de intimidade em oração, buscando uma vida de adoração e de enchimento do poder para que o nome dele seja revelado em você e a partir de você. Essa resposta, ela não se dá com palavras, ela se dá com atitudes. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa nessa tarde.